Festival da Colheita e já estamos entrando em outro festival, só que agora é o festival musical. O Iruma parece que não tem descanso nessa escola, né? Mas isso não deixa de ser uma verdade, porque ele tá do tipo que tomou gostinho de subir de rank agora e vai fazer de tudo pra conseguir ganhar o festival musical também. Fora que nesse arco, a Bashiko descobre que o Iruma é um humano, através do Sullivan, que conta toda a verdade pra ela. Então bora ver como é que tudo isso aconteceu? Vem comigo, vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois do Festival da Colheita ter terminado, o Sullivan se encontra com Bashiko e a elogia por todo o seu treinamento, já que o Iruma conseguiu realmente alcançar o rank 4 sob a sua orientação. A Bashiko aceita esses elogios enquanto o Sullivan continua dizendo que, mano, ela é tão forte quanto os membros das 13 Coroas. Só que ela é uma pessoa humilde, né? Fica falando lá que não, as 13 Coroas são muito superiores a ela mesma, sendo a única exceção Paimon, a quem ela considera um caipira, né? Só que, embora o Sullivan acredite que eles se dão bem no geral, o Sullivan também admite que a Bashiko, né, que por causa da sua natureza antissocial, ele não tinha certeza se ela aceitaria a sua oferta de ser a tutora do Iruma, né? A Bashiko confessa que teria acabado de ir para casa depois de conhecer o Iruma pela primeira vez, mas agora ela considera o Iruma realmente o seu melhor aluno, afinal de contas é o cara único que conseguiu lá puxar o arco, né, diferenciado, que criou para ele mesmo. Terminando essa conversa então, o Sullivan e a Ópera começam a limpar as coisas, só que o Sullivan fica mais sério e ativa uma fala criptografada com a Bashiko ali, né, que ela se ajoelha em resposta para ouvir. O Sullivan informa a Bashiko que o jantar do próximo que vai acontecer, né, das 13 Coroas, foi adiado devido ao aumento de casos de demônios que estão desaparecendo. E são demônios poderosos, tá? Não são demônios fracos, não. Vários locais tem gente sumindo, como os Deviluns e os Battlefielders também. Então, ele assim também diz que a causa é desconhecida. Mas tem um palpite de que a resposta para isso tudo sejam os Six Fingers. A Bashiko acredita que o Sullivan quer que ela use a força do membro da família Barbatos para revidar, apenas para ser pego de surpresa quando o Sullivan diz que não, esse não é o caso que ele quer agora. Ele diz a ela, quando o mundo demoníaco é perturbado, é quando os educadores devem se concentrar mais ainda em ensinar e dar aos alunos a melhor instrução possível para poder criá-los e protegê-los. Os adultos então trariam a paz de volta, orientando adequadamente todos os alunos. Como tal, o Sullivan pede que Bashiko então continue treinando o Iruma, o que ela também concorda com isso, pela sua admiração e a sua dignidade, né, pelo Sullivan. A gente sabe que ela gosta do Sullivan, cara. E o Sullivan então acrescenta que o Iruma é um ser humano. É uma declaração que deixa Bashiko num estado de choque nesse momento, porque ela não sabia disso até agora. Ópera confirma isso para Bashiko, revelando que as únicas pessoas que sabem, até onde eles sabem ali, né, são o Sullivan, eles próprios e Balan Shishiro também. Sullivan dá um tapinha na cabeça de Bashiko e diz que respeitaria sua vontade, oferecendo-se para apagar a sua memória de toda essa conversa ou trabalhar juntos para proteger o Iruma. Antes que a Bashiko pudesse responder, o Iruma acorda e cumprimenta todos na sala. Apenas para se surpreender de ver a Bashiko lá, a Bashiko então assiste Ópera e Sullivan caminhar até o Iruma, enquanto ela diz para si mesma que saber que o Iruma é um humano fica estranhamente certo para ela. Parece que encaixa perfeitamente nessa peça do quebra-cabeça, sacou? Ela diz por que ele não é um demônio significa apenas que ele é o único que ela pode ensinar, o único que pode ser o aluno dela, especialmente considerando o quanto eles treinaram juntos. Bashiko então decide que, seja Iruma humano ou não, ela ficaria de olho nele. Ela, no entanto, ocasionalmente faz com que ele seja o seu servo, sacou? E aí o Iruma volta pro seu quarto se perguntando por que a Bashiko o repreendeu. E ele olha pro anel da Gula também perguntando quanto tempo o Alikrid vai dormir, porque depois dele ter evoluído pro rank 4, o Alikrid simplesmente dormiu pra caramba. Ele só vai acordar mais lá pra frente, a gente até falou no vídeo que ele acorda. Ele se levanta aqui então para pegar um uniforme de inverno, dizendo que o próximo evento é o festival musical que vai acontecer. O Iruma se prepara para ir para a escola, embora se encontre extremamente encamadas ali, incapaz de se mover, porque o Sullivan quer proteger ele dos resfriados e dos vírus recentes que estão aparecendo. Seus amigos então chegam e ele sai com eles, embora com algumas camadas a menos, mas ainda está protegido. Ao chegar na escola, o Asmodeus entrega ao Iruma alguns óculos anti-reconhecimento, para que eles não se destaquem lá e fiquem justamente, não fiquem cercados por todo mundo, né? Não chamem tanta atenção. Por exemplo, quando eles receberam o Royal One. Claro, nem todos os membros da classe evitam ser detectados, principalmente Leeds, Goemon e Kamui, que simplesmente adoram se cercar. Todos acabam se encontrando lá no Royal One, com o Leeds reclamando de como tudo ficou tão louco quando ele foi se exibir, e Jazz diz que normalmente é temido quando eles sobem de nível.
mas considero uma boa prática ali, principalmente na preparação para o próximo festival que eles vão fazer. O próximo festival a gente sabe que é justamente o Festival da Música, e envolve os alunos realizando qualquer coisa relacionada à música, e quem tiver possuindo o maior apelo seria o vencedor. A classe anormal, então, estava determinada a vencer isso aí, especialmente porque essa é a última chance de qualquer um deles de subir para o Rank 4, alcançar, né, evitando ser expulso do Royal One, porque se eles não chegassem no Rank 4, eles iam ser expulsos. Até agora na classe, os que estão no Rank 4 são o Iruma, o Asmodeus e Lid. O resto tá todo mundo abaixo disso. Incluindo, a gente tem aí até a Elizabeth, que tá no Rank 2, é a única Rank 2 lá. Apesar de que os homens dizem ao contrário, mas não, ela tá no Rank 2 mesmo. Lid grita que o seu plano mestre é ajudar a Elizabeth a se destacar, né? Como uma louca, ela tem que aparecer para que ela possa ser promovida 2 vezes. Lembrando-se de que todos têm que ser promovidos no Rank 3 também. Iruma, então, tá tendo uma estranha sensação de que eles estão esquecendo de algo. E aí é quando o Kalego entra na sala, né, para todos ficarem pedindo para geral ficar quieto, apenas para ele dizer que eles estão planejando fazer a Elizabeth se destacar. Só que aí o Kalego pergunta sobre o outro aluno. Tá, e que aluno? Todo mundo ficou pego desprevenido nisso aí. Foi quando o Kalego explicou a todos que tem mais uma pessoa nessa classe e aponta para aquela pessoa para que todos olhem para ver ela. Assim, eles notam de fato e o garoto desapareceu imediatamente. O Iruma então reconhece como Person Tsoi. Enquanto o Kalego tá lá tentando fazer com que todos se lembrem de que tiveram um outro colega de classe, que com certeza só era um membro desde a corrida voadora, lá no início do anime, então ele já tinha participado da execução das balas de canhão, da aquisição do Royal One e do exame final também. No entanto, agora que os outros estavam cientes da sua presença, eles tentam descobrir como destacar ele ao lado da Elizabeth. Kalego então diz que isso vai ser difícil, já que a Bloodline Magic do Soi é chamada de anti-reconhecimento, o que o torna por natureza um demônio que absolutamente não consegue se destacar, o que deixa todo mundo chocado. Goemon pergunta ao Soi se ele tem algum hobby, mas o Soi começa a desaparecer da vista de todos com o seu Bloodline Magic, forçando todos a tentar se desculpar pela aparentemente pergunta estranha aí, né, do Goemon. Depois de fazer com que Soi não desapareça, a turma fala sobre convencê-lo, né, de ser uma co-estrela da apresentação do festival musical, para que eles possam manter o Royal One. A Clara sugere a Soi que eles toquem juntos ali, só que oferecendo-se para tornar uma apresentação alta muito mais emocionante do que antes. O Soi não responde à sua oferta, o que acaba por assustá-la um pouco. Sabro fala declarando que eles deveriam fazer um musical de ação do Rei Demônio, já que a peça que ele encenou, né, sobre o Rei Demônio era muito popular durante o Festival da Divisão. Quando o Sabro mencionou ser o papel principal, o líder diz que Soi deveria ter esse papel para poder ajudar ele a se destacar. E aí o Sabro imediatamente se recusou da ideia, porque ele queria ser o Rei Demônio, né? Asmodeus decide tentar encorajar o Soi, dando a ele uma palestra sobre o quão incrível o Iruma é, por exemplo. Mas o Soi começa a desaparecer para o aborrecimento do Asmodeus. Lid diz que para esse festival eles precisam montar uma banda com Elizabeth e Soi como os vocalistas. Ele pergunta a Elizabeth se ela tá a bordo desse navio aí, mano. E ela confirma, dizendo que iria curtir demais tocar e cantar ao lado do Soi. Quando o Soi finalmente se vira para olhar para todos, toda a classe corre para ele, dizendo que a ideia funcionaria bastante para ele e também dizendo que eles precisam da sua ajuda para tornar-se todos Rank 4. Para desgosto de todos, porém, o Soi desapareceu completamente. A classe tentou descobrir para onde ele tinha ido, né? Como convencer o Soi também a embarcar nesse seu plano quando ouvem passos perto da porta. Eles assumem que o Soi tinha saído da sala e saem todo mundo para encontrar, embora o Iruma tenha sido deixado para trás, o Iruma ficou lá dentro da sala. No entanto, suspeitando de que o Soi ainda esteja na sala, as suas suspeitas são confirmadas até quando o Soi reaparece num pilar ali, o Soi desaparece novamente rápido, mas o Iruma decide apenas falar. Ele não se importa se o Soi vai ter uma resposta ou não. O Iruma pede desculpas ao Soi por não notar ele antes, embora estejam todos na mesma classe. Eles nunca conversaram antes e ninguém sabia realmente como falar com ele. O que ele sente, a razão pela qual todos pularam sobre os seus ideais aí, era algo que realmente ninguém sabia. O Iruma diz ao Soi que ele não precisa se destacar se ele não quiser, e embora saiba como é difícil recusar quando alguém pede algo, ele acredita que é importante você se ater a certas coisas aí, a fazer o que você quiser em certos momentos. Ele diz que não tem nenhum problema em ser egoísta de vez em quando. Então, ele só quer saber o que o Soi vai fazer. O Soi então reaparece ao lado dele e abre a boca para falar, para a extrema surpresa do Iruma. Porém, o Soi acaba dando uma longa explicação dos seus sentimentos aí, dizendo que sentiu que ser convidado por todos assim para se apresentar junto com todo mundo era algo muito repentino para ele, e ele não sabia se ele podia simplesmente participar depois de todo esse tempo aí.
Eles explicam que vivia desaparecendo de nervosismo porque não sabia se explicar e que justamente falar com qualquer pessoa vai totalmente contra as regras da sua família, o que deixa ele em conflito. Soi continua sua longa explicação para o Iruma sobre como ele deveria passar despercebido e ser convidado a brincar com todos ali. Apesar de nunca falar com ele antes, uma vez que ele deixou nervoso, é por isso que ele acabou continuando desaparecendo. Finalmente, terminando essa conversa aí, né, a sua explicação, ele desaparece enquanto se despede do Iruma. A turma volta para a sala, fica todo mundo chateado por não ter encontrado o Soi, e o Iruma revela que ele conversou com o Soi quando todos estavam fora. Embora revele que o Soi é uma pessoa extremamente falante, que isso surpreende a todo mundo, o cara fica desaparecendo toda hora. Jazz pergunta ao Iruma o que o Soi disse. O Iruma diz que não pode se destacar junto com eles, o que significa que eles não poderão torná-lo uma co-estrela na sua performance. Alguns alunos lamentam a perda do Royal One nesse momento, enquanto o Iruma pensa um pouquinho nas palavras de Soi, como ele disse que gosta de tocar música, fazendo ele se perguntar se ele realmente estava interessado em se apresentar. Talvez ele quisesse, já que ele gosta, só não possa meio que se destacar. Enquanto Soi caminha pelas ilhas da escola sem ser notado, ele admite para si mesmo então que já fazia muito tempo desde a última vez que ele conversou com uma pessoa. Então ele escorregou um pouco, ele lembra de si mesmo que ele deve manter o seu desejo de falar com alguém reprimido, já que a sua família são demônios que nunca se destacam. Soi se lembra de uma conversa até com seu pai, e como ele disse que os Pursons sempre devem passar despercebidos. Ele também diz que publicamente eles ajudariam a desenvolver ferramentas mágicas de proteção de detecção, mas nos bastidores fornecem serviços clandestinos para o mundo demoníaco. E eles devem sempre permanecer neutros e nunca interferir no caso de habilidade causando agitação, né? O pai de Soi concluiu a sua palestra dizendo a Soi que teria que ser como seu irmão. Basicamente o irmão dele, né, sumiu, tá tão bem escondido que ninguém pode encontrá-lo. Então o Soi que vai ter que ocupar o lugar do seu irmão como próximo chefe da família. No presente, o Soi se irrita com o que seu pai lhe disse antes da sua mãe, que a sua mãe apareça, né, e dê alguns conselhos para ele. A mãe de Soi entende os seus sentimentos, mas ele deve ver isso como algo que ele deva fazer pelo seu pai e por si mesmo, que o Soi acaba aceitando. A mãe do Soi também acrescenta que ele se sente cheio de palavras, se ele se sentir, ele precisa liberar esse desejo reprimido dele, e ele deve canalizar isso numa trombeta. Com certeza é isso que o Soi faz. Na verdade, ele sempre sobe no telhado da escola por volta das 5 horas, né, quando está no final das aulas, e toca com trompete. O que todos na escola podem ouvir, embora todos se refiram ao Soi como Pixie, porque ninguém tem ideia de que ele é justamente quem está tocando essa música. A classe anormal, então, também ouve a música de Soi, mas como eles não sabem que Pixie é o Soi, né, que eles são a mesma pessoa, eles gostaram de Pixie e queriam até que eles tocassem junto com eles, acreditando que poderiam ganhar o festival de música ao seu lado, né, provavelmente. No telhado da escola, então, o Soi diz a si mesmo que precisa soltar muitas coisas aí, que ele quer gritar, começando com Kalego, por expô-lo a toda a classe do jeito que ele fez, né? Fazendo que A, isso assustou primeiro, e B, ele sente que a turma ficaria furiosa se ele não participar, mesmo que ele ache que não consegue se apresentar. Falando nisso, ele diz à classe toda se unindo, né? Algo que também era assustador para ele. Mas quando o Iruma mostrou consideração, ele se sentiu muito feliz com isso. Ele diz que poderia ajudar muito no festival de música, mas o seu status de membro da família Purson não poder se destacar realmente era o que atrasava ele. Então ele decidiu nunca deixar ninguém vê-lo tocar música. Muito ruim para ele, porém o Iruma acaba vendo ele tocando enquanto espia no telhado. O Soi tentou desaparecer, só que o Iruma impediu ele, começando a elogiá-lo pela sua incrível habilidade. O Soi tenta se proteger, dizendo ali que foi apenas para aliviar o seu estresse, não um treino para o festival de música. E ele pede ao Iruma para que não diga nada para ninguém, acrescentando que ainda é uma desculpa estúpida, né, de que ele apenas estava sonhando. Antes que o Soi pudesse sair, porém, o Iruma o agarrou e se curvou, pedindo desculpas a ele. Ele admite que não sabe se o Soi quer fazer, ou quando o Kalego anunciou, né, que a sua família não podia se destacar e todos começaram a implorar para ele se juntar, se foi algo muito pesado para ele. O seu olhar preocupado fez com que o Iruma dissesse a ele que ele não deveria se esforçar para fazer algo que ele realmente não queria fazer. Mas na verdade ele confessa que quando viu tocar esse tipo de instrumento, ele ficou muito emocionado. E sabe que é egoísmo pedir, mas ele queria que todos ouvissem a música de Soi. Ele sente que o Soi merece ser reconhecido. O pedido de Iruma, então, deixa o Soi meio confuso ali, né? Se ele tivesse dito, faça isso por nós, ou simplesmente é só pro festival, dava para ele fugir. Só que agora ele sente que não pode dizer nada e percebe que também quer ser reconhecido pela escola. Sem hesitar, ele diz ao Iruma que se tivesse tudo de boa em apenas ele tocar a música, ele tocaria com todos.
que deixa o Iruma mais excitado ainda. Então depois de se acalmar, o Soi tenta descobrir lá o porquê que ele disse isso antes de pensar, e ele vê que o espírito do Iruma foi que deixou o sentido dele influenciado, mesmo que ele não acredite nessas paradas, né? Todos os alunos da classe anormal então se perguntam por que o Iruma chamou todos eles juntos, especialmente à noite. Todos eles se encontram com o Iruma lá no telhado, enquanto começam a ouvir a música e percebem que tá vindo do Pixie. O Iruma pede a Alice, né, o Asmodeus, para iluminar um pouco de luz com a sua magia, o que ele faz, e aí todos ficam surpresos ao ver Person Soi lá parado no telhado, também com seu trompete absurdo. E toda a turma percebe que o Soi é o Pixie nesse momento. O Iruma apresenta a Soi adequadamente a todos, né, porque todos perceberam que Soi estava se escondendo atrás do Iruma. E o Iruma diz que é porque todos assustaram ele antes com a sua perseguição constante, fazendo com que a classe se desculpasse com ele, né, pô, fazer isso com o cara é sacanagem. Só que então o Soi sussurrou no ouvido do Iruma e o Iruma revela que ele disse que estava nervoso, embora a classe tenha achado uma loucura e ele falar tanto apenas para transmitir isso. O cara estava realmente nervoso, pô. Mesmo assim, o Lid se aproximou e se ofereceu para ouvir o que o Soi quis dizer. Quando o Lid fez isso, cara, o Soi imediatamente começou a dizer uma porrada de podre de todo mundo da turma ali. Coisas que literalmente cada um sabia sobre si e os outros não sabiam. A conversa constante do Soi eventualmente deixou todo mundo com vergonha. E a Kerori admitiu que o Soi definitivamente pertencia ao grupo, cara, dos anormais aí. Enquanto o Lid diz a eles que eles deveriam fingir que isso nunca aconteceu, Jazz o elogia pela sua enorme capacidade pulmonar de conseguir tocar o trompete, que ele esperava do Pixie já. Lid então diz a Soi que com ele no festival com certeza eles vencerão. Soi, no entanto, explica que participaria do festival de música, mas apenas com as suas condições. Se forem as condições atendidas, né? A sua primeira condição é que ele só ajude na parte musical, não quer ser o centro das atenções de forma alguma. A segunda condição é que ele não queira ser reconhecido como um músico. De fato, ele não quer literalmente ser reconhecido. Um momento de silêncio se passa enquanto o Soi teme ter escolhido aí um momento errado para explicar as suas condições e que sua falta de habilidade de comunicação tenha prejudicado a sua esperança de sucesso aí. Mas para sua surpresa, porém, os outros não olham para ele com decepção, mas sim com mais entusiasmo ainda. O Lid diz ao Soi que se ele tivesse que dar essas condições assim, toda a turma não podia deixar de encarar isso como um desafio. O Soi lembra também que a sua classe é a que ri diante de todas as dificuldades, porque o Jazz, por exemplo, diz que quando toda a classe anormal se une, não há nada que eles não possam lidar, cara, não tem como. Galera, bora continuar nesse hype aqui então, mano. Vamos acompanhar comigo esse anime, esse mangá, rapaz. O mangá principalmente, porque o mangá tá muito bom agora nos capítulos atuais. Se você não leu, ainda não viu o anime nem nada, assiste tudo. Depois tu vem aqui me agradecer, porque com certeza você vai gostar, porque o anime realmente é muito divertido de se ver. E mais ainda, a gente vai trazer os novos capítulos atuais do mangá aqui no canal sim. Tem batalha contra os professores, tem exame final mais difícil de todo até o momento, né? Porque o Iruma agora principalmente está sendo mais cercado, que ele vai subir pro rank 6. Fora que também outros personagens aí estão entrando mais em cena. Cara, eu não vou falar muito pra vocês aqui não, pra não sair metralhando o que acontece. Vamos falar num próximo vídeo. Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você consegue acompanhar quando sair esses vídeos aqui da luta contra os professores, hein, dos capítulos atuais. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, um forte abraço. E eu realmente tô te esperando lá, hein? Quero ver, vou cobrar, hein? Até a próxima. Valeu!